Olá, pessoal. Olá, amigos da TASC. Bom, a aula de hoje vai ser sobre ancoragens. Primeiro, ancoragens é um assunto que tem começo, tem meio, mas não tem fim. É um assunto muito extenso, tá? Então, o que a gente selecionou, o que eu selecionei para vocês, são algumas questões simples e um pouco da nossa visão. A nossa visão de mais de 20 anos de experiência, uma visão de quem cria produtos, de quem produz equipamentos, de quem participa de sistemas de certificação, de quem testa, de quem tem realmente experiência, quem tem proficiência no assunto. Antes de começar o assunto ancoragens, né? Então temos aqui uma ancoragem, temos aqui um tripé, temos alguns equipamentos. Vamos falar sobre algumas considerações iniciais. Primeira coisa, ancoragens é para pessoal qualificado, é para pessoal experiente. Então não é qualquer pessoa que assiste um vídeo que sai aí fazendo ancoragem. Primeiro ponto. Existem escolas, nós mesmos somos uma escola de formação de ancoragens urbanas e industriais, mas existem outras escolas também. Então, o importante é você ter experiência para trabalhar com ancoragens. No meu ponto de vista, eu estou falando do Ricardo Pérez, é uma das áreas que eu vejo mais deficiente, é onde as pessoas têm mais dificuldade, é onde as pessoas precisam de mais informação, e por isso que a gente começou a proporcionar esses pequenos vídeos, tá? Realmente as pessoas se preocupam muito com progressão, com resgate, com acesso, mas não se preocupa com a base, não se preocupa com a raiz, com o alicerce, que é onde tudo começa, na ancoragem. Tá? Segunda coisa, muito importante, usar material certificado. Não adianta eu utilizar acessórios, equipamentos que não têm certificação. Isso no passado, quando você não existia, não tem problema, não existia um sistema de certificação, mas hoje existe. Existem normativas nacionais e existem normativas internacionais para que a gente possa usar equipamentos certificados. Importantíssimo ser material certificado. Terceiro ponto, toda vez que eu monto uma ancoragem, eu estou montando essa ancoragem para uma operação. Então eu tenho que pensar que essa ancoragem não pode ter nenhum tipo de roçamento, ela tem que facilitar quem vai usar-se dessa ancoragem para fazer uma operação de trabalho, de resgate, de acesso, evitando roçamentos e prevendo como que vai ser o retorno dessa pessoa no caso de subida ou descida ou no caso de um resgate. Então esses 3 pontos são importantíssimos, tá? Dependendo da operação, nós temos que distribuir a carga. Nós temos que não podemos, em alguns casos, nós vamos falar mais para frente, distribuir a carga. E muitas vezes prever que essa ancoragem vá da vertical para a horizontal. Então nós temos que ter uma ancoragem que faça isso. Enfim, essas são as considerações iniciais. Vamos passar agora para os tipos de ancoragem. Bom, pessoal, falando dos pontos de fixação, existem termos mais técnicos, mas a gente vai falar no senso comum, falar de uma forma mais simples. Então, basicamente, as ancoragens podem ser fixadas em 2 tipos de estruturas, basicamente, naturais e artificiais. As naturais, elas são normalmente árvores, elas são pedras, que podemos ter pedras em caverna, por exemplo, tipos de pedra como calcário, granito, quartzona. E as ancoragens artificiais são as estruturas feitas pelo homem, como estruturas de escadas, torres, vigas em U, vigas em I.
Então, basicamente, nós temos dois tipos de estruturas, naturais e artificiais. Legal. Bom, a gente vai entrar agora dentro do segmento ancoragem. Nós vamos falar agora das ancoragens, basicamente das ancoragens tipo B, que são as ancoragens móveis, né? E vamos falar um pouco das configurações que eu posso ter nessas ancoragens móveis. Então, nós temos 4 tipos de ancoragens móveis: ancoragem simples, ancoragem semi-equalizada, ancoragem em série e ancoragem equalizada. São 4 tipos. Bom, sobre os 4 tipos de ancoragem simples, em série, semi-equalizada e equalizada, essa é uma visão TASC, é uma visão do sistema TASC e do sistema College. Existem outras visões, essa é uma visão nossa, que nós usamos há mais de 20 anos, ok? Então, a primeira ancoragem é a ancoragem simples. Eu tenho aqui um exemplo de uma ancoragem simples, feita com uma fita, feita com um nó. Outro exemplo, Marlon, vamos mostrar aqui o próprio tripé. Então, o tripé, aqui tem uma ancoragem simples. Então, a ancoragem simples, quando eu faço em fitas, ela tem basicamente algumas considerações. Quando eu tenho a carga numa operação, eu tenho 100% da minha carga no ancorador, no ponto de fixação, que no caso aqui é artificial. Então, 100% da carga está na minha ancoragem, 100% está na minha fixação. Basicamente, em algumas operações, como por exemplo espaço confinado, como eu mostrei o tripé, ela é utilizada. Tá? Então, eu vou fazer agora uma montagem simples de um sistema com fitas. Então, normalmente, quando eu trabalho com fitas simples, então fitas simples, os anéis de ancoragem, eu trabalho com ele duplo, sempre trabalho com ancoragens duplas. Por quê? Dupla segurança. Então, eu faço ancoragem, né? Faço ancoragem, e aqui eu só vou transferir vou pegar aqui um mosquetão. Eu pego o mosquetão sempre entra mordendo, gira para que eu possa ter o ponto de ancoragem, e aqui eu só vou transferir uma corda para outra. Tá? Se eu for utilizar um double link, que é uma fita dupla, que ela já é dupla, uma patente nossa da TASC, eu só preciso utilizar uma fita. Tá? Uma fita. E nesse caso a fita ainda pode ser em boca de lobo. Só transferir aqui. Okay? Então, aqui seria um exemplo de montagem de ancoragem simples, com anel simples, duplo, ou com double link, pode ser um anel simples, porque ele já é duplo, e nesse caso, nessa configuração, ainda posso montar ela em boca de lobo. Nessas outras configurações, não. Então, essa. Bom, pessoal, o segundo tipo de ancoragem, ela chama semi-equalizada. Tá? Ué, por que semi-equalizada? Bom, primeiro eu vou mostrar. Então, a ancoragem semi-equalizada, só voltando aqui. Então, eu tenho fita dupla, porque é fita normal, amarela duplada, vermelha duplada, e eu tenho uma semi-equalização. Se eu for utilizar as fitas double link, ou eyes double link, seria mais ou menos a mesma coisa, e me permitem fazer a boca de lobo. Tá? Eu vou trocar aqui, e aí eu já faço as considerações. Vou soltar aqui para não ficar muito alto. Tá? Então, o que seria uma ancoragem semi-equalizada? Significa que eu não tenho 100% em cada ponto. Então, eu até posso ter 100%. Se eu migrar para cá, eu fico 100% ali. Se eu migrar para cá, eu fico 100% lá. E quando eu estou aqui,
só exatamente num ponto, eu tenho 50-50. Mas eu posso ter 60-40, eu posso ter 70-30, mas também posso ter 100% de zero. Então, por isso que ela é semi-equalizada. Espera aí, Rico, mas aonde que eu uso essa ancoragem? Bom, eu uso a ancoragem semi-equalizada quando eu preciso direcionar um ponto de fixação. Então, por exemplo, dentro de uma escada marinheiro, né, às vezes eu preciso direcionar um sistema para resgatar alguém. Então, aí eu faço 3, posso ter dupla ou tripla, posso ter uma outra ancoragem aqui, né? E aí eu direciono essa carga. Então, eu nunca tenho 100%, podendo ter 100% da carga, mas por isso que ela é semi-equalizada. A semi-equalizada tem essas características. Muito utilizado em resgates em escadas marinheiro, né? Ou também no espaço confinado, onde eu preciso, de repente, dentro dessa estrutura aqui, tem uma boca de visita, uma BV, então eu preciso direcionar a carga, né, para direcionar para o centro. Então, isso seria semi-equalizado. Terceira configuração das ancoragens móveis, tá? É a ancoragem em série. Então, a ancoragem em série eu tenho 100% da carga na principal e eu tenho uma ancoragem em série, que pode ser uma segurança, tá? Ou pode ser um sistema que vá dividindo para que eu possa ter mais pessoas na corda. Por exemplo, é muito utilizada em acesso por corda na área industrial ou técnicas verticais na área de caverna, né? Então, eu tenho uma pessoa fazendo uma descida nessa corda e aí eu migro ela para uma outra ancoragem, ok? Para poder descer uma outra pessoa. E aí, essa pessoa já está aqui. Subir em corda, eu posso ter mais de um subindo. Mas descendo em corda, normalmente, sempre primeiro desce um e desce outro. Então, as ancoragens em série, elas são muito utilizadas em acesso por corda, em progressão. Imagina, por exemplo, uma operação onde eu tenha um resgate numa ribanceira. Então, aqui na nossa região de São Paulo, nós temos aqui a CCR. Então, a equipe lá do Juliano, da CCR, tem um acidente numa rodovia. Então, tem uma ribanceira. Então, 100 metros de desnível. Se eu instalar uma corda e mandar uma pessoa, enquanto essa pessoa não sair da corda, eu não posso mandar outra. E diferente de eu fazer uma ancoragem em série, onde eu instalo, desço uma pessoa numa árvore, numa ancoragem natural, ou numa estrutura metálica que já tem ali, num guarda-reio, alguma coisa, eu faço uma outra ancoragem. Quando eu migrar essa pessoa para outra ancoragem, eu já posso descer outra pessoa por aquela parte daquela corda. E assim sucessivamente. Então, isso é muito utilizado para dinamizar a operação de descida, ancoragem em série. É muito utilizado para evitar roçamentos, né? Então, eu tenho que desviar porque eu tenho um roçamento, então eu faço um desvio. E isso dinamiza muito operações urbanas, industriais e também esportivas, por exemplo, dentro de uma caverna, dentro de um abismo. Bom, pessoal, a quarta ancoragem, ela é a ancoragem equalizada. Aqui realmente eu tenho equalização nos três pontos de fixação, por igual. Tá? Aonde que eu uso essa ancoragem? Eu vou passar para trás, talvez vocês não vejam o meu rosto, mas não tem problema. Aonde que eu uso esse tipo de ancoragem? Normalmente em operações com cargas altas, movimentações de macas, por exemplo, principalmente em movimentação de macas. Essas ancoragens vieram do segmento de cavernas e hoje é muito utilizado, por exemplo, no nível 3 do sistema college. Aqui, quando eu tenho uma carga, eu tenho distribuição para cada ponto com 6 vetores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada vetor tem 1/6 parte da carga. Outra diferença,
Vou pedir para o Marlon liberar aqui. Outra diferença é que se eu for para a vertical, se eu for para cá, aqui está correndo, ela se movimenta e se posiciona dividindo a carga. Então eu posso ter uma tirolesa e ir para um outro ponto de ancoragem. E ela se adequa conforme a carga, se é horizontal, se é vertical, se é horizontal. Então essa ancoragem é a ancoragem equalizada, indicada para operações envolvendo macas. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre ancoragem. Só vamos rever um pouquinho. Nós falamos sobre as considerações principais, que é principalmente pessoal experiente, pessoal treinado, material certificado, são os pontos principais. Nós falamos sobre os sistemas de fixação natural ou artificial. Aí nós discorremos sobre 4 tipos de ancoragem. Só lembrando que são ancoragens móveis, né? Ancoragens tipo B, né? E aí a simples, nós falamos depois a semi-equalizada, nós falamos a em série e a equalizada. A ideia é não ser completo mesmo, a ideia é ser um bate-papo muito informal, mas que realmente vocês recebam uma informação fidedigna, uma informação real, de uma empresa que realmente conhece as informações, detém conhecimento, produz equipamentos há mais de 20 anos, certifica, e você pode confiar nessas informações, pode utilizar nas suas aulas, e qualquer dúvida, escreva para a TASP. Um abraço do Rica e eu aguardo você no próximo vídeo.